Estou fazendo tudo certo e mesmo assim está dando tudo errado. Eu não estou pecando, eu estou caminhando em retidão, eu estou buscando ao Senhor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho participado do dia a dia da igreja, eu tenho vivido uma vida honesta, feito as coisas honestamente, buscado ao Senhor de todo o meu coração, mas mesmo assim parece que tudo dá errado, parece que o mundo conspira contra a minha pessoa. Você já passou por isso daí? Me responda aí nos comentários. Eu sou o Lucas Matos e você é muito bem-vindo aqui no canal do Projeto Celeiro e hoje a gente vai meditar um pouquinho a respeito dessa situação. Eu sei, meu irmão e minha irmã, que em muitos momentos da nossa vida a gente faz tudo certo e mesmo assim as coisas não funcionam da forma que a gente gostaria. Eu tenho certeza que você já viveu um momento de fé extraordinário. Aliás, não tenho tanta certeza assim, né? Mas, hipoteticamente, ou de uma maneira verdadeira, você já viveu um momento de fé muito bom, momento em que você se sentia próximo de Deus e sentia que estava caminhando de uma maneira íntegra. No entanto, mesmo assim, as coisas não aconteciam da forma com que você gostaria que acontecesse. Às vezes, nessa fase mais próximo de Deus, foi que você viveu a pior fase financeira, talvez, teve mais dívidas, pior fase na saúde, nos relacionamentos, na família. E você ficava se questionando e questionando ao Senhor, por que Deus? Por quê? Por que eu vivo tudo isso, sendo que eu estou tão próximo de Ti? E a gente vai meditar um pouquinho e vai entender que ser fiel ao Senhor não tem como consequência imediata recompensas positivas. E às vezes vem até dificuldades mesmo. Vamos abrir aqui o nosso estudo? Vamos meditar no que diz a palavra de Deus e na história de Jó. Essa história tão conhecida de todos os cristãos, tão conhecida em tantas culturas, no meio de tanta gente. Alguns dizem que é uma parábola, uma história fictícia. Outros acreditam que é uma história verdadeira, mas não vamos nos ater a essas minúcias teológicas, vamos entender o princípio por trás dessa história tão importante que a palavra de Deus nos narra. Amém? Sofrimento na fidelidade. Repito, muitos de nós já passamos por isso. Nem todo sofrimento é consequência de um pecado. A gente tem essa visão meio religiosa de que todo sofrimento é consequência de algo errado que a gente fez. O livro de Jó desmonta esse tipo de situação. A gente vai perceber que tem certos sofrimentos que são patrocinados, permitidos pelo próprio Criador. Jó 1:1, havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Jó era um homem próspero, era dos homens mais ricos da sua região, era um homem que cria no Senhor, era um homem que fazia tudo certinho, trazendo para o nosso tempo de hoje, comparando com uma pessoa íntegra do nosso tempo, pagava tudo em dia, era honesto, não fazia nenhum tipo de falcatrua. Ele era um cara que não omitia a verdade. Ele era um homem que batalhava pela sua família, orava pelos seus filhos, intercedia por eles, fazia sacrifícios, pedia para Deus perdão pelos pecados de sua família. Jó era um homem correto. Ele não sonegava impostos. Se a gente trouxesse para os dias de hoje, a gente ia ver em Jó um grande exemplo de homem, um grande exemplo de ser humano, de integridade e de serviço ao Senhor.
Porém, nem mesmo a integridade de Jó poupou a ele o sofrimento enorme que ele sofreu, que ele teve. Esse livro de Jó ele destrói essa ideia religiosa e perigosa de que todo sofrimento é consequência de pecado. Antes da tragédia, Deus já havia declarado seu caráter. A dor pode sim, gente, a dor pode sim alcançar pessoas fiéis, sem significar abandono, castigo ou fracasso espiritual. A dor pode nos alcançar, mas isso não significa de que Deus nos abandonou. A dor pode nos alcançar, mas isso não significa de que estamos vivendo em pecado. O sofrimento pode nos atingir, mas isso não significa que não faz parte dos propósitos de Deus para nós. Então vamos desmontar desde já essa ideia de que todo sofrimento é consequência de um erro nosso. Nem todo sofrimento é consequência de erro nosso. E o contrário também existe. Tem muita gente que prospera, que se dá bem por aí e que vive uma vida de pecado, uma vida de lascívia, uma vida de desonestidade, de infidelidade. Tanto que na Bíblia existem vários versículos que mostram essa realidade. O próprio Miqueias. A gente vê salmos que mostram para a gente essa indignação do povo de Deus porque os infiéis prosperavam e davam certo. Isso acontece também, mas isso não significa que o fato deles estarem dando certo é porque eles estão fazendo aquilo que Deus aprova. É porque Deus colocou a mão ali e fez com que eles prosperassem à revelia da fidelidade. Não, não é assim. Existem tipos de prosperidades mundanas que nem sempre são dadas pelo próprio Deus. A gente precisa se lembrar que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo é caído, gente. Esse mundo foi amaldiçoado pelo pecado da humanidade. Então, em tese, o pecado funciona e dá certo. Talvez não por muito tempo, ou talvez sim por muito tempo. Porque a mecânica deste mundo favorece, presta muita atenção, uma vida de pecado. Quem que são as pessoas mais descoladas e mais legais para boa parte da sociedade? São aquelas mais irreverentes, que cometem pecado, que têm uma vida mais próxima de algo descomprometido com a santidade. Então, a gente precisa observar que nem todo sofrimento é consequência de pecado. E nem toda prosperidade é consequência de uma vida santa e de uma vida íntegra. Amém? Então, guarda isso na sua cabeça, desmonta essa ideia religiosa de que se você obedecer, de que você for íntegro, vai dar tudo certo na sua vida. Amém? A gente tem que obedecer a Deus por amor, independente da recompensa, independente do sofrimento. A gente tem que adorar, obedecer, ser íntegros por quem Deus é e não pelo que Ele pode fazer por nós. Amém? Então, vamos desmontar essa ideia de barganha com o Senhor. Fazer o certo não nos torna imunes à dor. E não perdeu a sua integridade, apesar de você ter me instigado a prejudicá-lo sem motivo. Isso aqui é o diálogo de Deus com Satanás. Dentro dessa visão, Satanás havia instigado Deus a prejudicá-lo. Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Nesse momento, Jó havia perdido tudo, perdeu seus filhos, seu patrimônio, mas ele ainda tinha a sua saúde. Deus ainda mostrou que Jó ainda não havia perdido a sua integridade. Satanás revogou a Deus. Ele pediu ao Senhor para que provasse novamente Jó, dessa vez na saúde. Deus permitiu e
Jó teve a sua saúde afetada, só não perdeu a vida. Jó sofreu sem causa, isto é, sem uma culpa específica que explicasse suas perdas. Ou seja, pura provação, pura ação do inimigo para provar a fé de Jó. A gente precisa se lembrar que nós enxergamos o nosso mundo 3D, a nossa dimensão. Deus enxerga, Deus ele está no controle de todas as esferas, de todas as dimensões, de todo o universo, da vida espiritual, da vida material, de tudo o que existe. Dentro das dimensões espirituais onde esse diálogo entre Deus e Satanás aconteceu, Deus também estava mostrando aos seus filhos, aos anjos, a Satanás, a fidelidade de Jó. Estava permitindo essa provação para que todo o universo visse a ação dele como Senhor, como onisciente, como onipotente, como aquele que permite o bem e permite a tragédia. A gente precisa construir na nossa mente também. Deus é bom, 100% bom. Mas ele está no controle de todas as coisas, inclusive no controle daquilo que é mal. O mal não está fora do controle de Deus. O mal não é um ser independente que luta contra Deus. Deus faz com que aquilo que é mal se torne em bênção em muitos momentos. Então Deus pode usar aquilo que a gente considera terrível como objeto de provação, como objeto de correção e como objeto de aproximação, onde ele vai tirar todo o nosso chão para se revelar a nós. Então, pense nisso também. Jó, ele continuou sendo íntegro. Essa integridade dele não funcionou como um contrato contra a dor. A fidelidade a Deus não elimina a tempestade, mas sustenta o discípulo quando elas chegam. Ou seja, quanto mais obedientes e fiéis nós formos, mais iremos resistir às tempestades que chegarão a nós. Assim como Jesus, quando estava naquele barco, dormindo, no meio de uma tempestade, só disse: cala-te. Jesus estava tranquilo no meio de uma tempestade. Pensa Jesus, Filho de Deus, 100% fiel. Quanto mais fiéis nós formos, mais conseguiremos descansar e confiar nos momentos de tempestade da nossa vida. Esse ponto aqui é muito interessante. Nem toda explicação religiosa explica a dor. Jó 42, verso 7, depois que o Senhor terminou de falar com Jó, ele disse a Elifaz de Temã: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Os amigos de Jó tinham aquela explicação religiosa que eu comentei com vocês. Eles atribuíam a Jó algum pecado, algo que ele tinha feito, para que Deus desferisse sobre ele sofrimento, dor, por motivo de correção. Deus sim pode trazer o sofrimento por motivo de correção, mas não é o único motivo em que Deus permite o sofrimento humano. Você me entende? Então, na cabeça dos amigos de Jó e na cabeça de muitos de nós, todo sofrimento é derivado de um pecado cometido, de uma distância de Deus. E isso é mentira. O próprio Deus falou
Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como disse o meu servo Jó, ao longo de todo o livro de Jó. Jó, ele procurava se defender diante de seus amigos. Eu não sou assim. Eu não pequei, eu não fiz nada de errado. Resumindo e parafraseando o que Jó falava. Jó chegava para Deus e falava assim: "Ô Deus, que isso? Por que que eu tô sentindo isso? Maldito foi o dia que eu nasci." Ele sofria, ele lamentava, ele chorava, ele esperneava. Jó fazia tudo, mas ele não encontrou erro nele. Eu não estou errado. Tinha ter um advogado na minha frente para mostrar que eu não estou errado. Esse meu sofrimento veio de ti. Em verdade, os amigos de Jó não chegaram na conclusão correta e falaram coisas erradas sobre Deus. Então a gente tem que tomar cuidado na hora. A gente dá palpite na dor alheia. A gente tem que tomar cuidado com as nossas explicações. Nem toda dor é por causa de inveja, nem todo sofrimento é por causa de pecado. A gente tem resposta pronta, não conhece a Deus de verdade, não sabe os desígnios de Deus. O que a gente pode fazer é sentar, se compadecer e orar. É sentir a dor do outro e orar ao invés de julgar. Às vezes a pessoa sabe que pecou, sabe que errou, mas a gente deve trazer a pessoa uma reflexão. Por que será que você está sentindo essa dor? Vamos orar junto, para que Deus tenha misericórdia de ti, te dê força nesse momento de dor. Quem sabe Ele tire de você esse fardo. Então, meu irmão e minha irmã, não busque respostas religiosas, dos manuais das religiões. Não, 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 não. Para com isso. Para com isso. Deus vai muito além disso daí. Deus vai muito além das nossas capacidades de explicá-lo, de interpretá-lo e de entendê-lo. Ele é Deus. Deus não está contido em manuais de teologia. Deus não está contido em doutrinas, quer seja reformado, quer seja arminiano, quer seja qualquer tipo de doutrina judaica, messiânica. Deus é muito maior do que todas as doutrinas, do que todos os manuais, do que toda a nossa capacidade e tentativa de entendê-lo. A gente usa isso para tentar ensinar sobre Deus de uma maneira mais didática, mas ele está muito além de todas as nossas capacidades de entendê-lo, pelo fato de ser Deus. Pelo fato de ser Deus. Tá? Então não vamos colocar Deus dentro de nossas caixinhas. Prosseguindo, Deus nem sempre explica, mas ele se revela. Pronto, mais um ponto aí. Por que eu estou passando por isso, Senhor? Porque Deus nem sempre vai explicar. Jó tentou buscar essa resposta. E olha o que Deus respondeu para Jó lá no capítulo 38, verso 4. Onde você estava quando lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Olha como que Deus respondeu Jó. Jó perguntou, por que eu estou sentindo isso? Eu vou fazer isso. Se eu tivesse um advogado aqui na minha frente, para provar que eu não estou errado, aí papapá, 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 aí Deus chega e fala, onde você estava, meu filho? Deus não deu explicação nenhuma para Jó. Nenhuma. Jó queria saber e Deus não respondeu nada do que ele queria saber. Nada. Mais um tapa na cara da humanidade. Deus não deve explicação a ninguém. Deus não precisa de defensores. Deus não deve explicação a ninguém. Deus não precisa de patrocinadores. Deus não precisa da gente. A gente é que precisa de Deus. E tudo que Ele faz por nós é por graça e misericórdia. Entendeste? Ai, ai, nem sempre Deus se explica, mas Ele se revela. Como Ele se revelou a Jó. No meio do sofrimento, Deus falou com Jó. Olha que lindo que está no verso 42, capítulo 42, verso 5. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Deus não revelou os bastidores do sofrimento de Jó. Deus não revelou aquele backstage celestial, espiritual, transdimensional, que a gente não enxerga, que a gente nem sabe como é que funciona. Naquela assembleia dos filhos de Deus se reunidos. Quando
Satanás se apresenta diante dos filhos de Deus e reivindica a aprovação a Jó. Deus não revelou isso daí. Deus não revelou os seus mistérios a Jó, por mais íntegro que ele fosse. Por mais profético fosse o dom que Jó poderia ter, afinal de contas, Deus falou com Jó. Mas Deus não revelou o motivo pelo qual Jó sofreu. Às vezes Deus permite sofrimento na sua vida, mas Ele não vai te falar o porquê. Você não vai saber e contente-se com isso. Contente-se pelo fato de Deus se revelar a você nesse momento. Olha, isso que aconteceu com Jó. Deus se revelou a ele. Jó entendeu melhor do que ele entendia quem Deus é. Pelo bem e pelo mal, ele entendeu quem Deus é. Ele entendeu que Deus faz as coisas como quer. Que Deus age da maneira que quer. Que Deus dá as respostas que Ele quer. Que Deus permite que as coisas aconteçam da forma que Ele quer. Aqui está escrito que Deus reconhecia em Jó a integridade. Mas, ao mesmo tempo, Deus corrigiu Jó, ajustou a leitura que Jó tinha a respeito do Criador do Universo. Amém? Para finalizar, você talvez esteja fazendo tudo certo, mesmo assim as coisas parecem estar dando errado. Eu já passei por isso, você já passou por isso, todos já passaram por isso. Todos os que creem em Deus, ou que têm aí uma caminhada no Evangelho, já passou por essa situação. Eu creio. Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os seus planos. Jó 42:2, e esse versículo aqui é uma chave para a gente. Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os seus planos. Ainda que sejam planos que nos tragam sofrimentos, ainda que sejam planos que nos tragam prosperidade, paz e alegria. Deus pode fazer todas as coisas. E ninguém, nada neste mundo, nem anjo, nem demônio, nem Satanás, nada, nem a gente, nem o que a gente faz ou deixa de fazer, pode frustrar os planos de Deus. Amém? Jó nos ensina que sofrimento não significa automaticamente castigo, dificuldade. Não prova que Deus abandonou você e que a fidelidade é inútil quando os resultados ainda não aparecem. Podemos não entender o caminho. Jó também não entendeu tudo, assim como eu disse a vocês, mas podemos continuar confiando naquele que continua sendo Deus, mesmo quando nossa história parece confusa e as respostas ainda não chegam. Pessoal, para a gente meditar aqui com profundidade, eu sei que às vezes as respostas não chegam, e eu sei que às vezes as coisas não acontecem da forma que a gente quer. É por essas e outras que a gente tem que confiar cada vez mais no Senhor e acreditar no poder dele e temê-lo. Temê-lo. Muito se perdeu do temor a Deus. Muito se perdeu da confiança em Deus. E a gente não pode deixar com que a nossa vida perca a centralidade de Cristo. A gente não pode deixar com que os nossos caminhos sejam caminhos alheios ao que Deus permite que vivamos. A gente não pode ser tragado e tentado pelos resultados que esse mundo coloca. A gente é muito resultadista. E os resultados espirituais que Deus tem para nós nem sempre caminham lado a lado com os resultados que este mundo propõe. Então, meu irmão e minha irmã, pode ser doloroso chegar a essa constatação, mas eu não estou aqui para adorar a pílula, eu não estou aqui para trazer um evangelho que não é verdadeiro, que mostra só um lado, que mostra só o lado, faz tudo certinho, que vai dar tudo certo. Não. Eu estou aqui para te mostrar que a gente deve obedecer a Deus porque Ele é Deus. Eu estou aqui para te mostrar
um pouquinho do que eu tento aprender sobre Deus. Ele vai muito além daquilo que eu explico aqui. Mas uma posição humilde nossa é reconhecer isso que Jó reconheceu, que ele pode fazer todas as coisas e que nada pode frustrar os planos dele. Que a nossa obediência, que a nossa reverência, que o nosso temor e a nossa adoração sejam porque Ele é Deus. E Ele é gracioso. Ele é misericordioso conosco. O nosso sofrimento nunca, nunca será maior do que a misericórdia e a fidelidade dele conosco, ao nos dar uma vida eterna em Cristo Jesus, ao nos entregar o seu único Filho para morrer em nosso lugar, para pagar o preço da nossa salvação pelos nossos erros e pecados. Nenhum sofrimento desta vida se compara ao amor que devemos ter por Ele e o quanto Ele foi misericordioso com a gente, sendo Ele o Criador, sendo Ele o autor de todas as coisas, estando nas mãos dele o poder para dar paz, para trazer guerras, para fazer o bem, para desferir as tragédias. Isso que eu estou falando está na Bíblia, Isaías 45:7. Não estou falando nada, não estou inventando nada não, gente. Não estou falando nada de constatação, está na palavra dele. Está nas mãos dele. Ele é misericordioso com quem quer. Romanos capítulo 9. Vou ter misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. É o que falou. E ele foi misericordioso com você, pelo fato de você conhecer a Cristo Jesus e tê-lo como o único e suficiente Salvador. Através da graça, pela fé, mas essa fé e essa graça é a ação do Espírito Santo que te convence e que te aponta para Deus como caminho da salvação. Então, meu irmão e minha irmã, é isso que eu queria deixar para você. Se você chegou até aqui, uma bênção, feliz pra caramba. Deixa aí no comentário. Cheguei até o final, Lucas. Tô sentindo falta desses comentários aí. Me diz aí se você tem algum pedido de oração. Faça parte da comunidade Celeiro, link na descrição, comentário fixado. Não deixe de fazer parte, porque essa comunidade tem sido muito bênção para muitas pessoas. Amém? A gente se vê em breve no próximo vídeo. Que Deus te abençoe demais.